pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, né? Graças a Deus, hoje é quarta-feira, tem culto da fé às 20 horas aqui na igreja, aqui na igreja Casa na Rocha. Venha estar conosco, venha participar. Hoje nós vamos ter um pastor de fora, lá de Campo Mourão, o pastor Oswaldo, vai estar conosco, ele que é da Assembleia de Deus, Ministério Vitória, vai estar conosco. Então, se eu fosse você, não perderia de maneira nenhuma nesta quarta às 20 horas, Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná, tá bom? Graças a Deus, e logo depois dos avisos, né, quero continuar a meditar com você na palavra de Deus. Desde já dá um joinha, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seus comentários, perguntas, né? Aquilo que Deus falou ao seu coração através dessa ministração. Nós estamos aqui para interar com você, e aqui debaixo também no link de descrição tem todas as informações para que você possa se conectar conosco através das redes sociais. Nós estamos em Provérbios capítulo 5, versículo 20. Só lembrando que os versículos anteriores está falando do perigo da imoralidade, do perigo de se envolver com uma pessoa estranha, seja homem, seja mulher, que não seja o nosso cônjuge, que não seja a pessoa que Deus separou para a nossa vida, e o quão pernicioso é a imoralidade, a perversão sexual, o quão desastroso, mortífero, arrebatador, ao mesmo tempo destruidor, é os pecados ilícitos com relação à sexualidade fora do contexto do casamento. Sempre lembrando que intimidade conjugal, intimidade sexual é uma coisa linda e maravilhosa que Deus reservou para o casamento. Fora do casamento é imoral, é ilícito, gera culpa, gera sentimentos e mazelas terríveis dentro da alma das pessoas. Por quê? Porque não foi feito para isso. Está fora dos limites estabelecidos pelo Senhor. Então, preste bastante atenção no que diz o versículo 20. O autor aqui, Salomão, diz o seguinte: por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? É uma pergunta que ele faz. Ou seja, ele está dizendo, olha, não faça isso, não se envolva com alguém que não é o seu cônjuge, não se envolva com uma pessoa estranha, não seja atraído por outra mulher, ou se você é mulher, por outro homem que não seja o homem e a mulher da sua aliança. Isso é muito importante. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de compromisso. Assim também os filhos de Deus, aqueles que levam a palavra de Deus a sério, uma vida de fé cristã, genuína, fé bíblica, são pessoas de aliança, são pessoas de compromisso. Jamais ofereça o teu corpo a alguém que não tem uma aliança matrimonial com você. O teu corpo é templo do Espírito Santo, por isso ele não pode ser usado de forma indevida, ele não pode ser oferecido a mulher estranha, nem você se deixar enredar por um homem ou uma mulher estranha, que não seja a pessoa que você tem uma aliança, um compromisso de lealdade e de fidelidade. Será que você se abraçaria ao peito de uma estranha? É o que ele está perguntando, e a resposta de Deus para nós é: não faça isso. Então, tome cuidado com as questões da imoralidade sexual. Imoralidade sexual, que também às vezes na Bíblia é chamada de prostituição, envolve todos os pecados sexuais ilícitos. Bestialidade, que são sexo com animais, homossexualismo, lesbianismo, bissexualidade, toda sorte de infidelidade conjugal, que é chamada de adultério, sexo entre solteiros, que é chamado de fornicação, e as demais aberrações sexuais que existem hoje, contrárias à palavra de Deus e que geram o que a Bíblia chama de perversão. Perversão. Tudo isso promovido pela atração. A atração em si mesmo não é pecado quando freado, mas quando o desejo não é freado e é um desejo ilícito, ele pode ser gerado a partir do nosso coração um pecado. Aí é só questão de tempo para a queda moral. Então, tome muito cuidado com estas questões de sexualidade, tá bom? Versículo 21 do texto sagrado diz: eis que os caminhos do homem estão perante o Senhor, aos olhos do Senhor, e ele pesa
todas as suas veredas. Então aqui tanto as veredas quanto os caminhos são as escolhas que nós fazemos. As escolhas morais, as escolhas que envolvem moralidade, ética, escolhas éticas e morais que nós fazemos, que tipo de caminho, que tipo de escolhas, que tipo de contingências, né? Que tipo de decisão que nós tomamos. Sempre lembrando que nós sempre falamos aqui, as suas escolhas hoje são sementes para o teu futuro amanhã. As nossas escolhas vão definir as nossas recompensas ou as nossas consequências nefastas e amaldiçoantes. Então, tome cuidado, homem de Deus, mulher de Deus, lembre-se que vai haver uma prestação de conta diante do Senhor. Os olhos do Senhor estão buscando os fiéis sobre a terra. Os olhos do Senhor estão olhando e vendo e observando todas as coisas. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Não tem como nós nos escondermos dos olhos do Senhor. Isso deve gerar temor no nosso coração. Cuidado ao fazer escolhas, porque Deus está vendo, Deus está observando todas as coisas. Ele está pesando o nosso coração, avaliando mais do que as nossas ações e reações, mas também as motivações que estão por detrás dos nossos corações. O Senhor pesa as veredas, as escolhas, os caminhos, as decisões quanto à sua e à minha vida. E lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz que todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós teremos que prestar contas. Hebreus 9, 27 diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e logo após isso vem o juízo diante de Deus, o juízo eterno. Então, ou seja, o destino eterno é selado após essa vida terrena, tá bom? Céu e inferno. Só existe dois destinos eternos. O céu, o regaço de Deus, o lar celestial, as moradas eternas, né? O céu que a gente chama Nova Canaã, ou então o inferno, o Hades, né? O lago que arde com fogo e enxofre, como diz o texto sagrado, que é onde Deus não quer que você vá. Mas, infelizmente, aqueles que não se arrependerem, aqueles que não levarem as coisas de Deus a sério, infelizmente, estão escolhendo ir para lá. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, diz o texto no versículo 22, Provérbios 5. E com as cordas do seu pecado será detido. Olha só, gente, iniquidade prendendo. Tem muita gente presa hoje nos seus próprios pecados, nas suas próprias iniquidades. As cordas do pecado será detido, ou seja, vai te impedir de crescer, impedir de florescer, impedir de te desenvolver. A Bíblia diz, lá em Provérbios, aquele que esconde o seu pecado jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, lembre-se, iniquidade prende a pessoa, embaraça a pessoa, mata a pessoa, escraviza a pessoa. As cordas do pecado detém, paralisa, impede eu e você de crescermos e florescermos no Senhor. Por isso, iniquidades e pecados precisam ser banidos, retirados da nossa vida. E para isso é necessário quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado, abandono de práticas ilícitas condenadas pela palavra de Deus. E no versículo 23, ele termina dizendo, ele morrerá, porque desavisadamente andou e pelo excesso da sua loucura se perderá. Ele quem? O pecador que não se arrepende. Infelizmente morrerá. Morrerá espiritualmente, morrerá fisicamente, sofrerá o que a Bíblia chama de segunda morte. O que é a segunda morte? É a condenação eterna. Ele morrerá porque desavisadamente andou. Andou sem prudência, sem sabedoria, de forma leviana, de qualquer maneira, viveu como se Deus não existisse, como se não houvesse prestação de contas diante do Criador, diante do legislador universal, do juiz de todos os homens, de toda a criação, de todo o universo, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia Sagrada. E pelos seus excessos, e como tem gente hoje vivendo excessos,
né, usando indevidamente seus corpos, se embaraçando em vícios e compulsões, drogadição, alcoolismo, prostituição, imoralidade diversa, vícios, compulsões, jogos de azar, e pelo seu excesso, diz a Bíblia, da sua loucura se perderá. Como tem gente perdida hoje, envolvido na sua loucura. O que o diabo quer é isso, que você viva, como diz Rick Martin, em 1998, na Copa do Mundo da França, que você viva uma vida louca. É isso que o diabo quer. Loucura, insanidade, desvario, desgoverno, desequilíbrio. É isso que Satanás quer produzir na vida dos seres humanos. Mas nós seremos diferentes. Nós temeremos ao Senhor. Nós teremos o temor do Senhor, que é apartar-se do mal, que é o princípio da sabedoria. E com a graça de Deus, triunfaremos nele sobre as iniquidades, sobre os pecados, sobre as loucuras, sobre tudo aquilo que Deus está vendo e que deve ser banido e retirado da nossa vida, porque é amaldiçoante. Amém? Que Deus abençoe sua vida, te capacite a triunfar, a vencer sobre o pecado, que você seja uma bênção no nome de Jesus. Meu irmão, aqui debaixo tem todas as informações para que você possa contribuir conosco, exercer a sua generosidade. Lança a tua semente, você vai ver o que Deus fará na tua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Todas as informações, horários dos cultos, endereço da igreja, está aqui embaixo para que você possa estar conosco nesta noite, às 20 horas, Igreja Casa na Rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que a graça